O que aconteceu lá ontem terminou em um desastre absoluto para Friedrich Merz. Ninguém o quer mais. A maioria dos alemães exige isso. Ou um governo minoritário imediato, ou então novas eleições imediatas aqui na Alemanha. Markus Söder fala diante das câmeras e rasga elogios a Alice Weidel. E ao mesmo tempo, e eu vou citar aqui, esse chanceler de segunda escolha nem sequer coloca joelheiras quando fala com os católicos. E sim, sobre a onda de saídas que aconteceu recentemente na Igreja Católica, eu já falei bastante sobre isso. Vamos dar uma olhada mais de perto no desastre de ontem. Semana de 4 dias para Friedrich Merz. O chanceler foi vaiado e alvo de assobios no Congresso do DGB, apesar de aos 70 anos só ter apresentado os fatos. Ao mesmo tempo, ele também foi duramente criticado dentro da coalizão porque quer implementar reformas bem estranhas. Se você quiser apoiar este canal, eu ficaria muito feliz com um like e uma inscrição. E agora vamos dar uma olhada em todo o caos desta semana. E não há dia melhor do que o sábado para analisar todo o espectro e ver como realmente está a situação deste país. Bem audível. Durante sua discussão com os jovens sobre as principais questões do futuro, houve muita agitação e até vaias na sala. No entanto, Merz chamou a atenção com outra declaração. Sim, entre outras coisas, e já adianto isso, a ponto de Trump e Merz terem que telefonar novamente ontem, para que Merz explicasse a ele que não foi exatamente um ataque aos Estados Unidos como ele havia se expressado. Mas falarei mais sobre isso depois, porque o que aconteceu ali é realmente bastante delicado. Ao mesmo tempo, os jovens aqui no país, os jovens adultos aqui no país, que simplesmente não querem mais aceitar esse caos, especialmente aqueles do espectro de esquerda, não mais os do espectro de direita, não mais, não, nem mesmo os da própria legenda dele. Já não conseguimos mais pagar as dívidas do fundo especial. O orçamento está sendo desviado de sua finalidade. O SPD quer ainda mais, digamos, taxar as rendas mais altas. E a base da CSU tem uma paranoia absoluta de que agora até o sistema de aposentadorias vai desmoronar. E esse partido, CSU, como conhecemos agora, simplesmente não vai mais existir. Até hoje ainda não saíram novas pesquisas na Baviera, onde provavelmente já existe a tendência de que a CDU e a CSU talvez até precisem se dividir, porque a CSU não consegue mais alcançar 5% dos votos em toda a Alemanha. O que, aliás, significa que a CSU também estaria acabada. O chanceler não é alguém que coloca joelheiras antes de começar a falar. Às vezes isso recebe aplausos e às vezes vaias. Bem, enquanto ele fala para crianças, e temos que dizer isso claramente, para adolescentes, para jovens adultos, aí de vez em quando um aplauso é merecido. Mas só quando se escolheu muito bem o público que está ali sentado, ou seja, que eles realmente têm afinidade com os partidos CDU e CSU. Se ouvirmos, por exemplo, como ele foi recebido lá. Bem, lá fora, diante das portas, eles gritavam aquele típico slogan da esquerda, que eu até adotei um pouco nos meus vídeos, gritando bem alto: Merz, vai chupar saco. Aliás, isso podia ser ouvido em toda Würzburg. Eles realmente vaiaram quando esse chanceler chegou. Tiveram que protegê-lo novamente com um contingente policial extremamente grande, porque ao mesmo tempo vazaram informações de que haveria outro ataque ao nosso fornecimento de energia elétrica. E a política, mais uma vez, não governa, só reage, mas sim colocou como prioridade desmantelar organizações criminosas. No entanto, mas não os verdes, e ao mesmo tempo querem agir, por exemplo, contra jovens de direita. No entanto, contra o extremismo de esquerda, até hoje a polícia realmente não age. Isso significa que atentados podem voltar a ocorrer em Berlim em breve. Enquanto Merz fala à consciência dos fiéis que prosperidade não existe sem arregaçar as mangas, alguns ativistas do clima impõem sua agenda, seguram cartazes e vaiam o chanceler. Interrupção. Balançar de cabeça. Um jovem criticou que a política retrata sua geração como preguiçosa. Aquelas pessoas provavelmente não foram convidadas
mas a situação é mais complexa que isso. Eu sempre me pergunto por que os jovens ou os adultos jovens não refletem um pouco mais. Na cena de esquerda, isso não é apropriado e todos sabem. Mas como as coisas seguirão nos próximos anos? A aposentadoria garante apenas o básico para a subsistência. Isso significa que você não recebe mais? Não, você recebe menos, desculpe, do que alguns beneficiários do Bürgergeld aqui na Alemanha. Agora também vieram à tona detalhes muito delicados. Até 68 mil euros por mês de Bürgergeld ou 70 mil euros por ano de Bürgergeld é um procedimento padrão aqui na Alemanha. Se você tem uma família, trabalhar simplesmente não compensa de jeito nenhum. E muitas pessoas, e eu também me pergunto isso pelo menos 2 vezes por semana, e claro, quando faço esses vídeos, eu sei por que faço isso, que na verdade sou meio burro por ir trabalhar. Na verdade, eu poderia simplesmente ir com 3 filhos ao órgão do Hartz IV ou ao órgão de assistência social, e em alguns meses eu receberia muito mais dinheiro do que recebo agora. No entanto, eu aprendi algumas coisas na minha infância. Meus pais me educaram, e é por isso que eu continuo, é por isso que eu trabalho. E sim, acho que esse é o único motivo, porque fui educado, e minha esposa e meus filhos também foram educados. E sim, admito, eu simplesmente me divirto muito fazendo esses vídeos. Claro, há dias ruins, sempre que acontecem atentados, mas também há dias ótimos, e acho que todos nós conhecemos isso. Sim, especialmente aqueles que já tiveram um emprego que amavam. Ei, na verdade, a gente também gosta bastante de trabalhar. Ou você é mais do tipo, não, eu faço isso só para sobreviver mesmo. Merz continua confrontador também em relação aos Estados Unidos. Infelizmente, sua admiração pelo país não aumentaria no momento. Hoje eu não recomendaria aos meus filhos irem para os Estados Unidos, receberem formação lá e trabalharem lá, porque de repente surgiu um clima social lá. E quando ele disse isso de novo, ligou para Donald Trump cheio de paranoia e provavelmente contou para ele, no contexto de que ele está apontando para os interesses nacionais soberanos. E sim, esse clima todos nós conhecemos. Michael, que dirige seu carro contra um grupo. Christian, ele se chamava Jeffrey. O Jeffrey alemão da cena do espectro de esquerda que não pode mais ficar na psiquiatria. Eu realmente preciso abordar isso de forma concreta. Então agora estamos numa fase em que aqui na Alemanha, estamos entrando numa fase em que o espectro aqui na Alemanha está, em parte, ainda pior. A ponto de, aqui na Alemanha, a gente nem poder mais dizer o que quer dizer. E sim, às vezes eu preferiria encontrar outras palavras nos meus vídeos, mas quando eu as pronuncio, que os judeus não querem isso, que isso vai contra as diretrizes e, ao mesmo tempo, nas próximas semanas, eu recebo a visita da promotoria. E é exatamente por esse motivo que eu prefiro deixar isso de lado. E é por isso que provavelmente em breve vai aparecer de novo o H-vírus, que aliás já tem até uma vacina em planejamento para que todos nós fiquemos protegidos, ou não. Falo mais sobre isso em um próximo vídeo.